E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer mais um unboxing aqui no canal e dessa vez da RX 5600 XT que eu peguei no AliExpress. Eu peguei essa placa antes do remessa conforme. Infelizmente hoje em dia não vale mais a pena você pegar essa placa no AliExpress, pois o preço ficou absurdamente alto. Depois de ser implementado a remessa conforme, você paga 92% de taxa nessa placa e é praticamente inviável você comprar essa placa no AliExpress, mas ainda assim é uma placa muito boa para se usar em 2023. Você acha essa placa aí no LX ou Marketplace, até mesmo em outros aplicativos de compras. Se tiver com preço bom, essa placa com certeza vale muito a pena. Então vamos fazer um unboxing dessa garotona. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que tem links aí na descrição e vamos para o unboxing. Você quer montar aquele PC e economizar o máximo possível? Então entra no meu canal do Telegram. Lá eu posto as melhores ofertas de hardware em geral. Entra lá e vamos economizar. Links na descrição. Então pessoal, aqui está a embalagem da nossa RX 5600 XT. Essa placa aqui que eu peguei no AliExpress antes do remessa conforme. Infelizmente hoje, como eu falei antes, ela não vale mais a pena você comprar essa placa de vídeo no AliExpress, pois você vai pagar uma para você e uma para o governo, infelizmente. Mas se você achar essa placa de vídeo aí pelo LX Marketplace, tá valendo. Se você achar por um preço que vale a pena, pois essa placa de vídeo é uma placa muito forte. Ela tem praticamente o desempenho de uma RTX 2060 e vamos ver aqui quanto que o vendedor declarou nessa embalagem. Aqui para mim, eu acho que eu tô vendo aqui $35,82. Não sei se vocês conseguem ver, mas aparentemente é $35,82. Eu não fui taxado, pessoal, nessa placa de vídeo. Eu paguei R$642 nessa placa, pessoal. Essa placa já está comigo aqui uns 3 ou 4 meses, só aguardando para fazer o unboxing. Então vamos lá abrir essa caixa. E já tiramos ela aqui do plástico, galera. Como vocês viram aí, ela veio muito bem embalada. Também veio aqui com a proteção, como de costume, essa proteção aqui em cima, essa espuma, né? Tirar aqui. E aqui a nossa garotona, pessoal. Olha aí, zerada a placa, zerada. Esse é exatamente o modelo que eu comprei lá no anúncio. O modelo da MLSE. Vou colocar ela aqui pro lado. Vamos ver o que vem mais aqui na caixa. Vem um manualzinho aqui em chinês, não dá para entender nada. Eu falo mal português, quem dirá chinês. Aqui na caixa não veio mais nada, só a proteção aqui, uma espuma para proteger ela. Vou colocar aqui a caixa pro lado e vamos ao que interessa, que é a nossa RX 5600 XT, pessoal. Veio muito bem embalada aqui no plástico antistático. Vou tirar aqui o lacre, veio lacrada. Aí, garota. Venha cá, garotona. Caraca, pessoal, que placa bonita. Placa muito bonita, pessoal. Aparentemente nova essa placa. O anúncio que eu comprei era modelo novo, mas como vocês sabem, essas placas são remanufaturadas, elas são refeitas com peças novas, porém o chip gráfico e as memórias são usadas e o restante das peças, como o PCB e outros componentes, são peças novas. A placa tá impecável, galera, tá muito nova, sem nenhum detalhe. Aqui o heat pipe de cobre, aparentemente novo. O PCB dela também é bem novo, tá bem pretinho, aparentemente novinho. E a fan dela, pessoal, é uma fan muito bonita. Esse preto aqui é um preto black piano, aparentemente. E esse preto aqui da carcaça é um preto fosco. Dá um destaque legal aí para as fãs dela, com o logo da MLSE.
Aqui atrás o Black Plate dela, bem novo também, sem nenhum detalhe. Só umas marcas de dedo que eu já deixei aqui. Aqui o nosso modelo, que é a RX 5600 XT de 6 GB, DDR6, 192 bits. Essa placa aqui ela tem um conector de 8 pinos, galera. Então você vai ter que ter uma fonte aí de pelo menos 450 watts. Mas como de costume eu recomendo uma fontezinha aí de 500 watts para você ficar bem tranquilo. E quiser fazer um upgrade futuro, pode até fazer também. Ela não veio com aqueles bicozinhos que protege aqui as entradas de vídeo. Ela tem 3 entradas DisplayPort e uma HDMI, como vocês podem ver aí. Eu gostei bastante, pessoal, dessa placa. Aparentemente bem nova, muito nova mesmo. Impecável, sem nenhum detalhe. E também uma placa sem muita firula, sem muitos paranauê. Bem simples, mas muito bonita. Essa fan dela aqui realmente é bem bonita. Então, pessoal, vou colocar ela aqui no meu PC principal, que eu uso atualmente, com Ryzen 5 5600X, 32 GB de memória RAM a 3200 MHz. Vamos ver o desempenho dessa placa aí no Deus da Guerra. E ao longo da semana eu vou fazer outros testes e ir postando aí para vocês. Então, pessoal, já instalei a placa aqui no meu PC e também já instalei os drives. Agora eu vou mostrar aqui as configurações que eu vou usar para vocês aqui nos testes. De processador eu estou usando aqui o Ryzen 5 5600X, processador de 7 nanômetros. É um processador de 6 núcleos e 12 threads, 32 MB de cache level 3, 65 watts de consumo de TDP. É um Ryzen 5 normal, 5600X, como todos conhecem, processador muito forte aí para games. De memória RAM eu estou usando 32 GB a 3200 MHz. E aqui a nossa placa de vídeo, obviamente a Radeon RX 5600 XT, uma placa de 7 nanômetros também, GPU Nave 10. Ela tem 64 hops e 144 TMUs, 2304 shaders, 6 GB de memória GDDR6 da Samsung. Minha placa-mãe é PCI Express 3.0. E aqui os clocks da nossa placa de vídeo, ela tem um clock de 1560 e o memory clock de 1650. E só lembrando, pessoal, que eu estou fazendo esse teste aqui com o Resizable Bar ativado. Essa função dá um pouquinho mais de desempenho aí nas placas AMD e também em alguns jogos nas placas da Nvidia. Eu já mostrei aqui minhas configurações para vocês, então bora para o teste em jogos. E já estamos aqui no nosso Deus da Guerra, pessoal, o jogo que nós vamos testar aqui nesse primeiro vídeo. Deixa eu mostrar aqui nossas configurações para vocês. Eu estou em Full HD aqui com a nossa RX 5600 XT. FSR desativado e de gráfico eu estou com tudo no baixo, pessoal, mais baixo possível aí. E vamos ver aqui o que a nossa plaquinha é capaz de fazer aqui no querido bom de guerra. Estamos pegando aí uma média de 115 FPS aqui no baixo, pessoal. Uma ótima média para uma placa aí de R$640. Foi o que eu paguei nessa placa. E agora pulou para 130 FPS. Realmente uma placa aí muito top. Muito boa. Infelizmente não dá mais para comprar por esse preço no AliExpress, devido ao remessa conforme. Mas quem aproveitou aí pegou uma ótima placa. A nossa RX 5600 XT tá pegando aí 70, 80, 90% de uso. Agora deu um pico aí de 98, 100% de uso. Ela tá consumindo aí 4 GB e 300 MB de VRAM, pegando 68 graus. Os clock dela aí tá em 1677 por 1742 de memory clock. E ela tá pegando 70 graus, 69 graus. E estamos com a média de 109 FPS na média geral e 81 FPS no 1% low aqui no baixo. Uma ótima média, uma placa excelente, top demais. E eu vou alterar aqui novamente nossos gráficos. Agora eu vou colocar aqui no original, galera. Vamos ver como vai ficar aqui no original. E aqui no original estamos pegando uma média de 100 FPS ainda. Só que agora a placa de vídeo está em 100% o tempo todo. Quando ela estava no baixo, ela não estava pegando 100% o tempo todo. Estava ali por volta dos 70 a 90% de uso. E aqui no médio
no original estamos pegando 105 FPS na média geral. O sistema está usando 11 GB e 300 MB de memória RAM e a placa de vídeo 4 GB e 400 MB de VRAM dos 6 GB de RAM que ela tem. E ela está consumindo aí 124 watts dos 150 que ela tem de TDP. Essa placa tem um TDP de 150 watts. E a fonte recomendada para ela é uma fonte de 450 watts de boa qualidade, é lógico. Mas eu costumo recomendar uma de no mínimo 500 watts para ter uma boa margem aí de tranquilidade. Esses malucos aqui já foram pro saco. E a nossa média de FPS está em 100 FPS, pessoal. Realmente uma placazinha aí excelente para 2023. Essa placa tem desempenho de RTX 2060. Realmente uma placa muito forte. E por R$640 valeu super a pena. Vamos alterar aqui novamente os nossos gráficos. Vou colocar aqui no alto. Vamos ver aí como que vai ficar aqui no alto. Dá um reset aqui nas médias. Agora estamos no alto, pessoal. E a placa agora está usando 5 GB e 600 MB de VRAM dos 6 GB que ela tem. Está em 100% o tempo todo. Pegando aí 72 graus. E o meu Ryzen 5. Esse Ryzen é um processador bem esquentadinho. Quem tem esse processador sabe que esse processador ele é muito quente. Às vezes o pessoal fica comentando aqui no canal, pessoal que tem o 5600 normal, falando que a temperatura aqui está muito quente, mas o 5600 não tem nem comparação com o 5600X em relação à temperatura. O 5600 é muito mais frio do que o 5600X. Então essa temperatura de 76 graus é um pouco alta, mas é normal. Plenamente normal e não limita aí o nosso desempenho em jogos. Dei uma volta aqui de canoa. Agora a placa de vídeo está consumindo 6 GB de VRAM dos 6 que ela tem. E o sistema está consumindo 13 GB e meio de memória RAM. Eita porra, tem um cara caído aqui, ó. Aí a placa está consumindo 130 watts. Agora ela pegou 75 graus. Lembrando que essa placa ficou quase 3 meses, ou mais de 3 meses aqui, sem parada, sem eu mexer nela, antes de fazer o unboxing. Então vimos que está rodando muito bem aqui no alto, pessoal. Vou alterar mais uma vez as nossas qualidades gráficas. Agora eu vou chutar o balde e vou colocar no Ultra. Vamos ver como vai ficar aqui no Ultra. E no Ultra, pessoal, estamos pegando uma incrível média de 60 FPS a 70 FPS. Agora deu uma queda aí para 58, 66, 70 FPS. Estava carregando ali as texturas. E realmente não tenho o que falar dessa placa de vídeo. Onde é que tem que ir, parceiro? Não é para subir aqui? Tem de jogar o garoto aqui nesse buraco. Sobe lá, joga lá a corrente pro pai. Vai, mas vai ligeiro, vagabundo. Aí, vamos subir aqui. E estamos pegando a média de 80 FPS agora, 70. Abrir esse baúzinho. E o sistema está consumindo praticamente 15 GB de memória RAM. Dos 32 GB que a gente tem aí na máquina. Está consumindo bastante aí no Ultra. E o processador pegando 77 graus. Eu tava com um pequeno undervolt aí no processador. Ele não passava de 70 graus. Mas isso estava limitando um pouquinho aí o desempenho dele em jogos. Resolvi tirar para fazer esses testes. E melhorou um pouco aí o desempenho. Estava com um desempenho abaixo do que eu esperava. Com um undervolt no processador. Mas agora já está com desempenho ok. Placa de vídeo em 100% de uso aí o tempo todo. E aqui no Ultra, pessoal, tá rodando muito bem, como vocês estão vendo. Eu vou fazer agora um negócio aqui inusitado. Eu vou colocar esse jogo em 4K. Vamos ver se essa placa consegue rodar esse jogo em 4K. E já voltamos aqui, galera. Eu já coloquei o game em 4K e vamos ver como ficou aqui nossas configurações. Aqui em exibição, eu tô em 4K nativo, FSR desativado e o jogo tá no mais baixo possível. Vamos ver como é que vai ficar. E galera, a nossa plaquinha RX 5600 XT tá rodando aí o nosso Deus da Guerra em 4K nativo, acima dos 30 FPS. Estamos pegando 44 FPS aqui no nativão. Caramba, placazinha top demais.
Realmente essa placa tá me surpreendendo, o desempenho dessa placa aí no Deus da Guerra, que é um jogo pesado, não é um jogo tão leve assim. A placa de vídeo tá pegando aí 76 graus, 100% de uso, consumindo 135 watts dos 150 que ela tem de TDP. Estamos pegando aí 44 FPS praticamente cravado aí. E eu vou ligar aqui o nosso FSR, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar com o FSR ligado. Vou ligar aqui no modo equilibrado. No modo equilibrado ele vai renderizar quase em 2K aqui, um pouco abaixo de 2K. Vamos ver como que vai ficar. E galera, aqui com o FSR ligado, renderizando praticamente em 2K, estamos pegando 67 FPS em 4K. Caraca, plaquinha insana. E maluco, acho que tem peito de aço, é? Olha aí, 67 FPS em 4K com FSR no equilibrado. Realmente a placa é show de bola, galera. E eu vou colocar aqui o FSR no qualidade. Vou colocar o FSR aqui no qualidade, vamos ver como é que vai ficar. E aqui com o FSR no qualidade estamos pegando 58 FPS em 4K. Agora sim ela está renderizando o jogo em 2K nativo. E estamos pegando 60 FPS aqui. Realmente me surpreendeu bastante o desempenho aí dessa placa. Agora estamos pegando a média de 64, 68 FPS. Média geral de 62, 1% low 57 em 4K, galera. Caraca! Vou alterar aqui novamente a qualidade gráfica. Eu vou colocar aqui no alto. E o FSR eu vou ligar no equilibrado. Vamos ver como é que vai ficar. E aqui agora, pessoal, o jogo tá no alto. 4K, FSR no equilibrado. Estamos pegando a média de 50 FPS praticamente. 48 FPS. O jogo tá muito bonito. Aqui eu tô usando um monitor 4K. Eu fiz um unboxing e review dele um tempo atrás. Se vocês quiserem ver aí no canal. Ai, tomei. Ê, vagabundo, respeita. E se fudeu. Pega. Cadê o outro? Tá se curando, né, vagabundo? E aqui dentro desse local fechado, estamos pegando uma média aí de 50 FPS. Realmente está muito boa. A qualidade do game está muito bonito. Praticamente você não nota a diferença do 4K aqui com o FSR no modo equilibrado. O jogo está muito bonito. Muito bonito mesmo. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do desempenho da nossa RX 5600 XT. Se vocês têm alguma dúvida aí sobre a placa de vídeo ou querem ver mais testes com outros processadores como o Zio 2640V3, 2670V3 e Zio 2650V2, deixe aí nos comentários qual jogo vocês querem que eu teste e com qual processador. Lembrando que tem links aí na descrição do meu grupo de promoções. Até a próxima. Valeu!